Dizer que também apoio a indicação do senador Ivo Cassol para ser o relator desta matéria, porque ele foi quem realmente mais lutou nessa cruzada em defesa da fosfoetalonamina. Fosfoetalonamina. Realmente a Anvisa tem que acelerar esse processo de liberação, que faça as pesquisas, mas que acelere as pesquisas, que libere esse medicamento, que seria mais uma alternativa para as pessoas que sofrem deste mal. Senhor presidente, subo à tribuna, senhor presidente, para falar de um tema um tanto delicado também. É a encruzilhada histórica que vive os Cinta-Largas, a etnia Cinta-Largas, comunidade tradicional do sudoeste da Amazônia, cujo território demarcado compreende parte do leste de Rondônia e do oeste do Mato Grosso. Acredito que muitos aqui saibam que debaixo das reservas Roosevelt, Serra Morena, Parque Aripuanã e Aripuanã, onde habitam os Cinta-Largas, esconde-se aquela que pode ser a maior jazida de diamantes do planeta, segundo o Serviço Geológico do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério das Minas e Energia. Apenas a região do Igarapé-Lages, uma das áreas da reserva Roosevelt, teria capacidade de produção de mais de 1 milhão de quilates por ano, o que já a situaria entre as 5 maiores minas de diamante do mundo. Mas estima-se que esse número esteja subdimensionado. Imagens de satélite e ondas magnéticas parecem confirmar a existência de Kimberlito, a rocha vulcânica onde se formam os diamantes, em pelo menos outras 14 áreas dos 2,7 milhões de hectares das reservas dos Cinta-Largas, perfazendo um potencial de extração que ultrapassaria os 15 milhões de quilates ou 3 bilhões de dólares por ano. A se confirmarem essas estimativas, que dependem de análise mais detalhada, ainda não realizada, porque se trata de área indígena em que a pesquisa é interditada. O Brasil, que hoje contribui apenas com 0,04% da produção mundial de diamantes, passaria a ser responsável por mais de 10%, ultrapassando a Rússia, a Botsuana, que lideram o mercado internacional. O problema é que, segundo o nosso ordenamento jurídico, senhora presidenta Ana Amélia, todo esse patrimônio natural, pelo menos em tese, é intocável. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional. E até hoje, senhoras e senhores senadores, passado quase 28 anos desde a promulgação da Constituição, não fomos capazes de aprovar uma lei que regulamente a extração de recursos naturais em terras indígenas. E vejam que não terá sido por falta de iniciativa. Já houve pelo menos 5 projetos de lei sobre a matéria. O PLS 121, de 1995, de autoria do senador Romero Jucá, aprovado nesta Casa, aqui no Senado Federal, aguarda a decisão da Câmara dos Deputados desde 2007, ou seja, há quase uma década. Apensados a ele estão o PL 7.099 de 2006, o PL 7.301 de 2006, o PL 5.265 de 2009 e o PL 3.509 de 2015. Enquanto postergamos a decisão, os órgãos competentes estão proibidos de empreender pesquisas para estimar o tamanho da jazida, e a comunidade Cinta-Larga está impedida, pelo menos legalmente, de promover a lavra. Digo pelo menos legalmente, porque sabemos que na prática a lavra ilegal já é uma realidade, com prejuízo para todos. Prejuízo para a União e os estados, que não arrecadam os tributos relativos à extração e veem as pedras serem contrabandeadas para a Venezuela, Guiana e outros países da América do Sul e de lá para outros países, principalmente da Europa e Estados Unidos. Prejuízo para o meio ambiente, porque a lavra ilegal se faz de forma
predatória e desordenada, com equipamentos improvisados de baixa capacidade produtiva e imenso impacto ambiental. Prejuízo para a comunidade Cinta Larga, que tem seu território invadido e se vê refém dos garimpeiros e contrabandistas de pedras. Prejuízo para os trabalhadores dos garimpos, que vendem as pedras ilegais a preço irrisório aos atravessadores internacionais. À exceção dos criminosos, não há quem se beneficie de nossa demora em regulamentar o artigo 231 da Constituição Federal. Veja, por exemplo, a questão ambiental. O território indígena demarcado já está hoje cortado por uma clareira em torno de 10 quilômetros de extensão por até 2 quilômetros de largura, que inclui pista de pouso clandestina, e estima-se que mais de 1.000 hectares da reserva já sejam dedicados à exploração mineral irregular. Do alto se pode ver enormes crateras enfileiradas, um enorme lamaçal, produto da garimpagem semi-artesanal, em que até 40% das pedras são perdidas em um processo primitivo de extração, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma preocupação com a preservação ambiental. Veja-se também a questão demográfica. Em 2004, antes do conflito com os Cintas Largas, em que fez 29 mortos, o que parece estar a ponto de se repetir, os garimpeiros eram mais de 5.000, senhora presidente. O número recuou na década seguinte, mas voltou agora a montante. Já estão novamente no local pelo menos 500 garimpeiros, a maioria armada, vivendo em barracões precários, de madeira cobertos por lonas e dispostos a tudo para fazer fortuna. Desnecessário dizer o quanto essa proximidade com os Cintas Largas implica em termos de violência e aculturação. Seduzidas pela perspectiva de lucro fácil, algumas lideranças indígenas terminam por ser cooptadas e acabam por colaborar ilegalmente com os garimpeiros. O dinheiro do contrabando corrompe hábitos e promove uma espiral de consumo que tem levado à desintegração social. A maior parte dos quase 2.000 índios que compõem a etnia está endividada e refém de estelionatários e agiotas, não vê alternativa senão ceder cada vez mais espaço a garimpeiros e atravessadores. A corrupção se torna generalizada e, com isso, perdem todos, à exceção dos intermediários, que pagam entre 30% e 40% abaixo do valor real de venda de cada pedra. O fato, porém, é que os Cintas Largas não têm saída. Em 2014, o último dado disponível, a FUNAI destinou apenas R$ 104.823 à etnia, o que dá um valor médio de R$ 58 por índio. O valor contrasta com os cerca de 7 milhões ao ano gastos pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal com ações para coibir o garimpo na região. Não é por aí, definitivamente, que vamos resolver o problema. É por isso, senhoras e senhores senadores, entendo que seja a hora de tomar uma decisão. Há 2 semanas, nós da bancada de Rondônia estivemos com José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça, com o objetivo de resolver a situação do garimpo ilegal no território Cinta Larga. Da reunião também participaram representantes dos índios, do governo do estado de Rondônia, do Ministério Público Federal e outras autoridades. E obtivemos o compromisso do Ministério com a implementação de uma proposta emergencial sugerida pelo procurador Reginaldo Trindade e que tem o mérito de procurar equacionar os pontos que têm impedido que o Congresso Nacional chegue a um consenso sobre a matéria. Saliento, em primeiro lugar, que se trata de proposta específica para os Cintas Largas e circunscrita à mineração. Com isso, poderia funcionar como projeto piloto, a orientar a regulamentação geral do problema da extração de recursos naturais em terras indígenas. Não seria a primeira lei específica à etnia
que já foi beneficiada no passado pela medida provisória 225/2004, convertida na Lei 11.102 de 2005, referente à arrecadação e alienação de diamantes brutos em poder da tribo. Isso foi por um curto período, senhor presidente, e a Caixa Econômica comprou lá por um período esses diamantes, aí sim, de forma legal, mas por um curto espaço de tempo. Destaco também a preocupação ambiental, já que a proposta prevê que a exploração dependeria de realização de estudo e de relatório de impacto ambiental, ou seja, estaria condicionada a prévio licenciamento concedido pelo órgão ambiental competente, que incluiria a recuperação de todas as áreas já degradadas e as que, em virtude da exploração, viesse a ser afetadas. Preciso de mais 2 minutos para me concluir, senhor presidente. Ressalto principalmente o papel dos indígenas na exploração. Todo o processo seria submetido à consulta e à deliberação dos Cintas Largas, observada a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e demais diplomas que tratam das relações com as comunidades tradicionais. A exploração seria realizada preferencialmente pelos próprios índios e a participação de terceiros estaria submetida a processo licitatório. E sublinho, por fim, que a exploração seria feita com apoio, capacitação e fiscalização rigorosa do poder público. Os diamantes brutos extraídos seriam certificados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e todo o processo de arrecadação e alienação seria feito pela Caixa Econômica Federal em asta pública, em leilão público. Os valores líquidos obtidos pela venda seriam depositados em conta específica em nome de todo o povo Cinta Larga e revertidos em projetos econômicos, sociais e culturais que beneficiassem a etnia e outras comunidades indígenas, sobre a fiscalização da FUNAI e acompanhamento sistemático e direto do Ministério Público Federal. Enfim, passaríamos da situação atual, em que todos perdem, para um quadro em que todos, absolutamente todos, os Cinta Largas, as comunidades tradicionais em geral, os operadores do garimpo, o poder público, o meio ambiente, ganham. Como se trata de proposta de alcance muito restrito e, sobretudo, autossustentável, entendo que suas chances de aprovação são consideravelmente maiores do que as que envolvem a regulamentação genérica da extração de recursos naturais de terras indígenas e, por esse motivo, reforço aqui o pedido para que o novo ministro da Justiça abrace também esta causa e faça as diligências necessárias para que, dada a urgência da questão, o Executivo tome a iniciativa de resolver o problema. Porque, e me dirijo aqui ao novo ministro, Wellington César, ao presidente da FUNAI, João Pedro, ao ministro Jacques Wagner, da Casa Civil, à presidente Dilma Rousseff, porque, senhoras e senhores senadores, senhora presidente, porque é imperativo que tomemos uma decisão no que concerne à regulamentação da extração de recursos minerais entre os Cinta Largas, antes que se produza, entre índios e garimpeiros, um novo massacre do Paralelo 11, e enquanto ainda é tempo de preservar o ambiente, a língua, os usos, os costumes, as tradições, a cultura de toda aquela comunidade. Mais do que saldar uma dívida histórica, trata-se de aproveitar uma oportunidade singular e começar a construir um futuro de verdade, autossustentável, sem esmolas para as comunidades tradicionais que habitam o Brasil. Como bem disse a deputada estadual Lúcia Tereza, que também já foi prefeita várias vezes de Espigão do Oeste, cidade atingida por esse problema e que acompanha de perto o drama dos Cinta Largas. Não, abro aspas, não queremos e não suportamos mais a ilegalidade. Essa riqueza tem que gerar um dinheiro limpo e não mais derramamento de sangue. Não queremos mais ser filhos do resto. Fecho aspas. E não seremos, Lúcia Tereza, deputada estadual e ex-prefeita de Espigão do Oeste, que fala em nome daquela comunidade. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Senhora uma parte, senhor, o nobre colega, senador Robson, se permitir. Permitir. Então, eu queria aproveitar aqui, cumprimentar o deputado Marcos Rogério, que também do nosso estado de Rondônia, agradecer aí ao senador Raupp também pela indicação da relatoria da fosfotolamina. Então, eu fico feliz com isso também. Então, a partir de agora que vai vir aqui para o Senado,
Mas, especificamente falando dessa questão da nossa riqueza, eu sempre digo o seguinte, senador Raupp, eu fui governador desde 2003 até 2010, e foi a minha luta incessante em cima de poder liberar da legalização a extração de diamante e das riquezas naturais em cima de área indígena. Infelizmente, naquela época, senador Cristóvão, distorceram a situação, as autoridades, e começaram a colocar como se fosse de interesse individual na época do ex-governador Ivo Cassol na época. Isso me deixou muito triste. Fiquei 7 anos sofrendo na mídia nacional, na mídia internacional, como se eu fosse um dos beneficiários, sem sequer nunca ir lá nem pegar um grão de arroz ou um grão de areia lá dentro, que dirá alguma outra riqueza natural. O que eu queria e lutava era isso que o senhor acabou de frisar aqui. Foi no discurso da legalização e, ao mesmo tempo, do direito que eu entendo que os indígenas têm, os índios têm, de poder ter uma vida mais digna. Infelizmente, as nossas comunidades indígenas no Brasil lá fora, eles vivem com o pires na mão pedindo esmola. Ninguém, o governo federal que é responsável, que muito fala nessas áreas sociais, infelizmente deixou a desejar. Deixou a desejar e feio, mas feio mesmo. E a extração ilegal de diamante vem se arrastando anos após anos. Quem ganha com isso? Entendeu? Na verdade, o mundo marginalizado, os criminosos, os bandidos, aqueles que estão se beneficiando paralelamente, comprando, adquirindo diamante por 10, 20, 30% do valor, enquanto isso sendo exportado, quer dizer, mandado para fora, como se fosse produção de outros países. Isso é um absurdo. Então, portanto, hoje eu vejo muitas vezes indígenas discutir ampliação da sua área do território deles. Tem que parar de discutir isso. Tem que parar de criar confusão entre o branco, entre o índio, entre o amarelo, entre o azul, não interessa. O que nós temos que ter é um marco legal e dizer o seguinte: por que os índios que têm riquezas naturais extraordinárias não podem, pelo menos, sobreviver com dignidade em cima disso? Então, eu tenho comentado, tenho conversado com o cacique do estado de Rondônia e eles têm conversado comigo. Ao mesmo tempo, os próprios caciques lá das lideranças do Cintalar que estiveram comigo, estiveram junto com a deputada Lúcia Tereza, quero mandar um abraço para ela, que ela é uma guerreira, como o senhor acabou de falar agora há pouco, que foi prefeito de Espigão do Oeste. E o que sobra, senadora Ana Amélia, para o estado de Rondônia? Sobra os doentes, sobra os bandidos, sobra os criminosos, e toda hora tem gente morrendo lá dentro. Por que tem gente morrendo lá dentro? Houve a chacina de 29 garimpeiros. E quem não garante que foi mais de 200? Quem não garante que foi mais de 300 que estavam com diamante e os criminosos, enfim, aqueles que queriam levar vantagem, se logopletaram com isso. Então, portanto, essa casa precisa urgentemente, o governo federal urgentemente fazer, senadora Amélia, a legalização. Eu não participei das reuniões que teve, os encontros com as autoridades, todo mundo sabe o motivo por quê. Eu sofri demais na pele no passado por tentar... Só para concluir, senadora, eu lutei para poder defender a legalidade, junto, o senhor se recorda, na época, o senhor era senador, e paguei um preço caro por isso, mas não abaixei a cabeça. E o governo hoje, federal, por mais que isso tenha pressa, hoje só se discute o seguinte: quem caça, quem afasta e quem vai botar impeachment. Tem que parar com isso, o Brasil tem que ter um começo, meio e fim. Nós temos que colocar o Brasil para andar de volta nos trilhos, e não está acontecendo isso hoje. Então, a sua iniciativa da bancada é fundamental, mas infelizmente eu vejo que a expectativa é muito pequena sobre essa demanda que tem de dar autonomia para que os índios possam viver com dignidade sem depender de esmola da FUNAI. Obrigado, Vossa Excelência. Eu defendo abertamente, já defendi antes, depois que eu visitei 2 reservas indígenas, no estado do Massachusetts, nos Estados Unidos, na região de Boston, e etnias ricas, cassinos, hotéis gigantescos, as etnias indígenas do Canadá também são ricas. E por que o Brasil, que todas as nossas reservas indígenas têm riquezas, muitas riquezas, por que os índios têm que ser pobres e têm que ficar dependendo de ficar, às vezes, até na ilegalidade com atravessadores e contrabandistas? Por isso que eu defendo esse projeto, e não estamos sozinhos. A bancada de Rondônia inteira, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, o Ministério Público Federal de Rondônia, na pessoa do Procurador Reginaldo Trindade. Por que a FUNAI e o Ministério da Justiça não apoiam essa iniciativa para fazer lá em Rondônia um projeto piloto para que as nossas etnias indígenas possam ser ricas também, como as do Canadá e as dos Estados Unidos? Muito obrigado, senhor. Obrigada, senador.